Oi, pessoal, tudo bem? A gente está com os problemas técnicos nesse início hoje, mas nada que a gente não consiga resolver, tá? Se por acaso eu não estiver ao vivo, a gente redireciona normalmente, que nem a gente fez na semana passada, tá? Bom, boa noite. Estava animado para o encontro de hoje. Na semana passada a gente conversou com o Matheus, falamos sobre trajetória, sobre carreira e sobre acreditar em nós mesmos, né? De que a gente é capaz de realizar as coisas, de que a gente é capaz de ir em busca dos nossos sonhos. Às vezes a gente tem que colocar isso na nossa cabeça várias vezes para acreditar que a gente é capaz, porque nesses momentos de pandemia a gente fica meio triste, meio desanimado, tem que lembrar que a gente pode, né? E o Matheus contou uma história de superação para a gente, foi muito gostoso. E hoje eu vou chamar também uma pessoa para bate-papo, que também é uma história de superação. Ela é uma atriz maravilhosa, a Ana Miranda. Nós vamos conversar um pouquinho da trajetória da vida dela, dos gostos, o que ela gosta de fazer, para vocês conhecerem um pouquinho dessa atriz maravilhosa que eu já tive o prazer de trabalhar junto. Então, sem mais delongas, vem, Ana, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Cheguei! Oba! Que delícia! Oi, gente! Oi, Hugo! Boa noite, pessoal! Que bom estar aqui com vocês hoje! Oi, Ana, que bom que você aceitou o convite. Eu conheço você já faz um tempo, tive a honra de trabalhar junto com você no filme da Vila dos Frames, né? A Última Tempestade, que você fez um espírito intercessor maligno, né? Eu também fiz um fantasma. Foi no terror a coisa lá, mas Oi! a magia aconteceu, a gente fez um filme muito legal e o resultado ficou muito bacana. Foi um prazer trabalhar com você, inclusive, e está sendo um prazer te receber agora para conhecer mais ainda da sua vida, da sua trajetória e você contar um pouco para o pessoal também da onde você veio, qual que é a sua história. E essa é a minha primeira pergunta, né? Seu nome completo é Ana Carolina de Miranda e Silva. E eu queria saber qual que é a sua origem, Ana, onde você nasceu, de onde a sua família nasceu. Conta um pouquinho pra gente. Gente, primeiro eu quero agradecer ao Hugo e todo mundo aqui do programa Protagonistas pelo convite. É sempre muito bom estar entre amigos, conversando, a gente trocando essa ideia e ter pessoas com a gente participando desse bate-papo. Então, quero super agradecer. E o filme que a gente fez, o Vila dos Frames, foi um filme muito legal. A gente estava na mesma vibe ali, né, maldosa, então foi uma experiência incrível. Mas, então, falando um pouquinho de mim, eu sou a Ana. A Ana é paranaense, eu sou de Maringá, interior do Paraná, mas desde muito pequenininha eu moro aqui em Floripa, desde os 5 anos. Então, eu brinco que eu tenho o pé vermelho com a barriga verde. Então, eu sou uma mistura aí dos dois estados. Sou filha de uma mãe carioca e um pai pernambucano, então tenho aí um pouco a brasilidade misturada. Sou filha do meio, né? Tenho mais 3 irmãos. Cada irmão aí nasceu num lugarzinho do Brasil. Meus pais eram meio nômades, viviam aí se mudando. Então, cada filho foi nascendo num local do Brasil. Mas é isso, minha família é uma família super bacana. E aí a gente vai desenrolando. Mas basicamente só é isso. É a Ana de Maringá, Floripa. Que legal, Ana. Muita gente de Florianópolis, né? É bom a gente conversar com esses atores maravilhosos aqui de Santa Catarina, conhecer um pouco da história deles. Então, quer dizer que a sua família era de nômades, né? Você tem uma galera espalhada aí. Isso, você acha que ter essa família tão miscigenada e tão fragmentada, de uma certa forma, espalhada, te ajuda, te atrapalha, ou você pratica um desapego que acaba sendo algo desde a infância, que te ajuda também a lidar com isso? Como é que funciona? Como é que é para você ter essa família aí de nômades ciganos, ter esse sangue cigano aí? Pois é, os meus pais são de lugares diferentes, então eu tenho a família bastante espalhada pelo Brasil, tenho parentes no Pará, tenho em São Paulo, tenho no Rio de Janeiro, então é todo mundo muito misturado. E eu vejo isso como algo muito positivo, porque desde criança eu ouço histórias dos meus pais falando sobre a origem deles, falando sobre a relação que eles tinham com, né, com a família deles. Então, eu acho que é muito rico você saber que tem pessoas da sua família em outros lugares do Brasil. Isso enriquece, porque é um outro tipo, é uma outra realidade, é um outro sotaque, né? Então, isso enriquece muito. Eu acho muito bacana, né? Porque para onde eu viajar no Brasil, eu tenho onde ficar. Então, se eu for para o Rio, eu tenho onde ficar.
que vamos parar para ficar. Eu vejo Que isso bom. de maneira muito, muito bacana, assim, de saber que tem pessoas da minha família que estão espalhadas pelo Brasil. Eu acho isso muito rico, acho bem bacana. Que legal, a gente estava falando de histórias, né? Tem uma história aí que eu posso dizer que talvez foi o que originou aí uma escolha para o nome artístico. Aí tem um tal de avô, seu Miranda aí, que talvez serviu de inspiração para você ter escolhido o Miranda como nome artístico, Ana Miranda. Qual que é a relação aí? Por que que você optou por Miranda, não colocou o Carolina, não colocou o Silva? Por que o Miranda foi a sua escolha assim para nome artístico? Nossa, essa pergunta é muito legal, Hugo, porque me faz refletir que foi algo muito natural na minha vida, assim, o nome. Porque para nós somos artistas, o nome é algo muito importante, né? O nome artístico, né? Tem toda uma situação em escolher o nome artístico. Na minha vida foi muito natural, porque o meu avô paterno, ele era conhecido como Seu Miranda. É um avô que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, infelizmente, mas a minha vida toda minha mãe falava muito sobre ele. Meu avô vem aí de origem europeia, morava no Rio de Janeiro, era vascaíno roxo, então na região dele era conhecido como Seu Miranda. E aí eu acho que a sonoridade com Ana Miranda, você viu que o meu nome é bem grandão, né? Ele é extenso, então opção não faltava para escolher o nome artístico. Mas o Miranda sempre foi muito presente nas histórias que eu ouvia da minha mãe quando eu era criança, eu era muito curiosa, sempre perguntei muito para os meus pais a origem deles, até por ter essa família meio nômade, assim. Então, eu lembro com carinho as histórias que a minha mãe contava do meu avô. E aí foi o Miranda, foi natural. Comecei Ana Miranda, me chamam de Ana Miranda, às vezes de Miranda. Então, eu acho que eu estou levando aí um legado do meu avô, sem querer querendo, para sobrenome ficar aí. Que bom, perpetuando essa história, né, de uma pessoa que você não É, conheceu, mas que, através do seu nome, você a mantém viva. Que legal isso, Ana. E falando em histórias, em criança curiosa, dizem que a curiosidade matou o burro, né? Mas será que a curiosidade de uma criança curiosa não pode se desenvolver numa artista, numa atriz? Como é que foi esse chamado? Foi a sua curiosidade que te levou a seguir a carreira artística? Foi esse senso de querer saber mais das coisas? Ou você teve alguma influência, alguma inspiração? Da onde surgiu a Ana artista? nossa, a Ana artista surgiu de uma Ana muito curiosa. Eu fui uma criança dos anos 90 e os anos 90 foi uma década muito rica de música, de audiovisual, de filmes. Então, sou uma criança que chegava da escola e passava a tarde inteira assistindo TV Cultura. Quem nunca assistiu ali Castelo rá tim Confissões de Adolescente? Também sou da geração MTV, então a música também era muito presente. Então, eu sempre fui uma criança muito curiosa, muito de estar na televisão, de estar assistindo, e sempre tive uma curiosidade de saber como aquilo funcionava. Eu era tão curiosa que eu achava que o mundo do Castelo rá tim ele era real, assim, eu achava que a Celeste era uma cobra real, que o mal ele era real. Mas aí, conforme a gente vai crescendo, eu vou entendendo um pouco, né, do mundo, a gente fala, não, não é real, não. Quero saber como é que isso acontece. E, em paralelo a isso, né, também cresci numa família, numa casa em que a música era muito presente, assim. Lembro do meu pai ouvindo muita música alta, assim, ele tem LPs até hoje que ele conserva, então ele ouvia desde Beethoven até Beatles, aí misturava com Brasil, Caetano, Gilberto Gil, e a minha mãe também gosta muito de música, e ela já gostava daquela vibe anos 70, então foi uma mistureba que eu fui me alimentando daquilo e fui me descobrindo uma pessoa que gostava de arte. Primeiramente, curiosa para saber como que a arte funcionava. Aí depois queria fazer parte daquilo. Então foi um processo bem natural. Legal, Ana. Olha, pelo que as pessoas que eu já entrevistei aqui, a Renata, o Matheus, todo mundo toca na música quando eu pergunto sobre de onde surgiu o eu artista, né? A música sempre está lá e de fato, né? Parece que a música sempre acompanha a gente, né? Nos momentos bons, nos ruins, no aprendizado, a gente escuta uma música, lembra de alguém, lembra de algum momento, né? Acho que de todas as formas de produzir arte, a música vai estar presente sempre, né, nessas conversas aí de descoberta, né, de história, né, de artistas, a música vai estar lá, né? Que legal. E falando em música, que história é essa que você tem um sonho de uma gravadora? Conta pra gente essa história, de onde surgiu isso daí?
Nossa, gente, eu já quis ter uma gravadora, isso é real, não é fake news. Então, eu era apaixonada por MTV, eu adorava ficar vendo os videoclipes, e assistindo os videoclipes eu já queria entender como é que eles faziam aqueles vídeos, né? Uns vídeos de 3 minutos, eu queria saber como é que eles faziam aquilo, a câmera, o figurino, já era algo que me chamava atenção. E eu era tão, assim, apaixonada, ainda sou, mas naquela época eu era tão apaixonada por música, que eu decorava todas as informações do videoclipe. Olha que loucura. Eu sabia quem era o diretor do clipe, eu sabia quem era a gravadora do artista, de tanto assistir. E aí, quando eu era criança, eu tinha um sonho de ter uma gravadora. Eu falei, eu quero ter uma gravadora. E já tinha até nome a gravadora. Eu tinha até um nome para a gravadora, gente. O nome da minha. Oh, não pode rir, Hugo. O nome da minha gravadora ia ser My God Music. Eu falei, vou ter uma gravadora chamada My God Music. Olha isso! Não, gente, olha, os sonhos vão mudando, a gente vai se entendendo. Imagina uma gravadora, My God Music. Ai, que horror. Mas é um sonho que não tem como falar que você vai se tornar uma artista, né? Não é um sonho de ser professora ou ser médica, não, quero ter uma gravadora. Óbvio que ia sair alguma coisa de arte aí no meio desse crescimento, desse desenvolvimento pessoal todo, né? Então é legal, é inusitado, é um sonho inusitado, né? Quem sabe mais pra frente esse sonho não vira realidade? Talvez você mude o nome, né? Né? Ou não, às vezes não, né? Às vezes a gente acha melhor mudar, eu acho que o nome dá para vai ser mudar, muito bom. dá para mudar. Dá para mudar, assim. Mas nunca sabe. Às vezes a gente planta sementes e não sabe. Né? O futuro é tão incerto, muda tanto, a gente tem que se reinventar 500 mil vezes. Vai saber se Pois futuramente não surge uma é. gravadora aí. Ué, Nem a que gente seja não uma em sabe, casa, né, né? Hugo? Uma pequenininha assim em casa, né? Um estúdiozinho. Só para dizer que São eu ciclos. tive, né? É, às vezes surge esse ciclo, se inicia, se encerra. Falando em ciclos, você é formada, não é, Ana? Você é formada no quê? Bem, eu tenho formação em algumas coisas, né? Eu sou da área também de marketing e comunicação, tenho, né, uma profissão também na área de comunicação, de marketing digital. É, e além de ser atriz, então eu tenho aí dois lados muito que são diferentes, mas também são muito iguais, né? Que é essa questão de se comunicar, me comunico na arte, me comunico aí nessa vida mais tradicional, da área digital. Então tem essas duas atividades que eu gosto bastante na minha vida. Legal, falando em coisas que a gente gosta. Da onde surgiu o teatro? Como começou o teatro? A Ana interpretando um personagem? Quando que você sentiu a necessidade de se profissionalizar? Foi depois de formada? Foi durante a faculdade? Ou você encerrou um ciclo, resolveu começar outro? Como é que funcionou essa história da profissionalização na sua vida? Nossa, eu considero assim, é bem legal a gente falar sobre isso, que a arte, para mim, pessoalmente falando, foi como se fosse um chamado. Vou explicar para vocês o porquê isso. Porque a minha vida toda eu sempre fui muito preocupada em estudar, me formar, né? Ter aquela vida que às vezes as pessoas vendem para nós, que é uma vida, né? Já meio que A receita de predestinada, bolo. receita de bolo, né? Que dá certo. Então, a arte apareceu para mim depois que eu tinha trabalhado bastante, que eu tinha feito a faculdade, tinha feito uma especialização, mas no meu coração eu sentia que alguma coisa ainda faltava, que eu não sabia exatamente o que era. Então, descobri o teatro quando eu não estava em Florianópolis, eu tinha saído da cidade para continuar meus estudos. E pertinho de terminar o que eu tinha proposto a fazer, eu falei, eu acho que eu preciso de arte. Só que na minha vida, esse desejo de conhecer a arte, nem era para ser atriz, era conhecer a arte, era muito secreto, porque eu não sabia como as pessoas que me conheciam iam considerar isso, né? Até porque eu não tenho referência artística Uhum. na minha vida, todo mundo tem a vida muito, né? Na forminha que a gente conhece. Então, eu senti vergonha de assumir esse lado artístico. Então, depois de fazer as coisas que eu acreditava que eu tinha que fazer, me joguei na arte para me experimentar, para ver se eu levava jeito para isso. E foi um bichinho que picou. E estamos aí desde o primeiro dia. O bichinho picou e eu me encontrei e acabou sendo preenchendo um vazio que eu estava meio que sentindo. E a arte apareceu para mim na ocasião certa. Então, por isso que foi um chamado. Ela foi me chamando até a gente se encontrar no momento certo. Que legal, Ana, que legal. Esse biscoito, quando ele pica,
a gente sente, né? Não adianta. E aí é um chamado mesmo. É quase algo que a gente acorda. Parece que a vida, É, né, a nossa vida antes e depois dessa picadinha, né? E como é que muda a nossa cabeça, a forma como a gente vê as coisas, a forma como a gente interpreta a própria vida, como a gente tem que se descobrir mais ainda, estudar mais ainda nós mesmos para a gente poder vivenciar os personagens, como acaba sendo uma jornada também de autoconhecimento, né? Ser artista super. é uma faca de dois gumes, tem a parte maravilhosa, mas tem também a parte que é muito dolorosa, porque a gente tem que quebrar alguns paradigmas, algumas concepções que já são pré-estabelecidas na nossa vida, a gente tem que matá-las a fim de poder criar outras, né? Então é muito louco Uhum. isso. Que bom que a gente foi picado por esse, né, Que mosquitinho aí que bom! Eu sempre acho que as pessoas, eu tenho comigo muito forte que todo mundo tem que experimentar arte em algum momento da vida. Se aventurar na arte, qualquer tipo de arte, seja música, seja atuação, seja, enfim, pintura, tudo mais. A arte é uma coisa que liberta mesmo. Só a gente que é picado entende e a gente se conecta. Então, a arte tem que estar na vida de todo mundo, de alguma forma. você falou um negócio muito legal, eu preciso fazer um parênteses, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E ao descobrir a arte, ao descobrir a ator, a interpretação, você viver um outro personagem, isso foi me destravando muito. Eu fui tendo que lutar contra mim mesmo, né? Contra os meus medos, o medo de passar vergonha, de ser ridicularizado. Aí eu percebi que isso não eram mais medos, a gente passa por cima de algumas coisas. Então, independente se você vai fazer isso profissionalmente ou não, ter uma vivência no teatro ajuda você a se comunicar melhor, ajuda você a lidar com sentimentos que até antes eram desconhecidos, né? Então você realmente exercita o autoconhecimento, né? Eu falo que tem gente que fala que não gosta, o teatro tem muita gente que usa para autoajuda, autoconhecimento, e tem gente que fala que não é por aí. Eu não tenho problema nenhum de falar que o teatro mudou a minha vida, tanto pessoal como profissional. Eu tenho certeza, e inclusive já conversei com amigos meus que fizeram teatro e que eles não seguiram profissionalmente falando, mas que serviu de muito na vida profissional deles, né? Como destravar, soltar, sabe? Parar de se preocupar com o que as pessoas pensam, se jogar um pouco. E o teatro, ele faz isso, né? Ele faz a gente Sem se dúvida. descobrir mais, né? Sem Então, que dúvida, bom. eu super concordo, super concordo. Isso é mesmo. Assina embaixo. Onde pode assinar? Vou assinar embaixo. Falando em assinar embaixo, em criar coisas, em se descobrir, né, se desafiar, eu queria que você contasse para a gente como é que foi da sua trajetória como atriz, se teve obras e personagens que de fato marcaram a sua vida, a sua trajetória. São personagens que você fala, nossa, esses personagens eu vou levar para o resto da minha vida como um aprendizado, como uma representação necessária, né? Como uma lição de vida. O que te marcou na sua vida profissional até agora, Ana? Uau! Nossa, selecionar o personagem é tão desafiador. Cada personagem é muito importante, né, nessa nossa jornada artística. Eu acho que os personagens, ao mesmo tempo que eles não são como nós, né, pessoas físicas, eles também têm muito da gente. Então, sempre a gente tem um pouquinho da gente nos personagens. Mas falando, né, da minha trajetória, da minha jornada, eu acho que eu posso destacar dois momentos que tem um intervalo de tempo bastante interessante, mas que causaram um impacto muito parecido em mim. Bem, acho que a primeira personagem que eu posso falar foi a primeira personagem que eu fiz no teatro, foi a minha estreia no teatro. Foi em 2011, 2012, um espetáculo chamado Retalhos. Na época eu fazia parte da Companhia Pedras, Teatro e Circo, de Maringá, né? Foi dirigida pelo Adriano Braga, a Yara Ribeiro, e o meu personagem se chamava Baby, a peça era Retalhos, baseada numa obra de Nelson Rodrigues, né? Adaptada pela Yara e tudo mais. Foi o frio da barriga da vida, assim. Estava muito nervosa, era uma única apresentação, e deu tudo certo, assim, tudo certo. E eu lembro que no final do espetáculo, parte, né, da plateia era constituída por amigos, por parentes, mas tinha muita gente que a gente não conhecia, porque faz aquela rede, né, de todo mundo prestigiar. E eu lembro que no final do espetáculo, uma senhora que eu não conhecia me abordou no lado do palco, me deu um abraço muito apertado, olhou bem fundo no meu olho e falou: "Eu me emocionei muito com você,
me emocionei muito com o teu personagem, me emocionei muito, e ela citou uma parte do espetáculo que ela achou muito bonita. E ela olhava muito fundo no meu olho. Então, isso para mim foi, assim, muito especial. Eu lembro desse momento com muito carinho. E foi a minha primeira experiência no palco, e aquilo significou muito, pessoalmente, assim. E eu falei, meu, me encontrei, é isso que eu É quero. isso, É né? isso, é Na sua isso, primeira peça, você já teve a certeza do que você queria fazer pro resto da sua vida, né? É é isso. isso, é É esse isso. feedback, é escutar alguém falando, obrigada, eu me emocionei com o que você trouxe, eu me transformei, né, com o que você trouxe, né? Exato, é isso. Então, a primeira personagem, por conta desse momento, eu fiquei muito feliz. E eu acho que outra personagem que eu tenho que destacar, que é muito importante por tudo que ela representa, que é a Liberata, né, que foi minha primeira protagonista, meu primeiro trabalho para televisão, que teve um alcance muito bacana e tem uma representatividade muito importante, né? Liberata foi uma escrava real, né, que conseguiu sua liberdade antes mesmo da lei, né, da lei Áurea, enfim, tudo mais, conseguiu sua liberdade na justiça, e é uma história catarinense, e eu tive o prazer, né, e a honra de representar a Liberata. Então, para mim, é uma personagem muito importante na minha trajetória, e não tem como não citar a Liberata. Então, foi muito importante na minha vida. O feedback que eu tive das pessoas também, falando de feedback, né, do público. Muitos amigos, muitos colegas vieram falar de Liberata com muito carinho do trabalho, porque viram na televisão, acompanharam. Mas também tive feedback de pessoas que eu não conhecia, né, que entraram em contato comigo. E um dos feedbacks que mais me marcou foi de uma pessoa que é professora, que é uma profissão também. Nossa, professores são, assim, os mestres do mundo, e comentou que Liberata foi pauta de uma das aulas e que as alunas delas de quinta série se viam representadas, né, em Liberata, quando tinha uma mulher negra na televisão, naquele horário, né, toda a história de Liberata, e ela falou, olha, acho que mais histórias como a da Liberata tem que ser postadas para o público, a gente tem que falar sobre as nossas origens como Estado, como Brasil. Então, isso, nossa, teve um peso pessoal, profissional incrível, assim, e Liberata bem forte no meu coração também. Que legal, Ana, como a arte ela é importante para a representatividade, né? Para representar, para lembrar, né? E fazer uma memória a histórias já vividas, né? E isso pesa bastante na responsabilidade como artista de contar histórias, ainda mais histórias que já existiram. Você sentiu um desafio por conta de já ser um personagem que existe? Isso te fez um impulso ou te deu medo no princípio? Como foi essa experiência de criar um personagem que já existe? E qual para você foi o peso e o principal desafio de realmente representar, né? Representar a dor aí vivida por mulheres pretas, né? No racismo que foi, né? E ainda acontece, ainda existe muitas pessoas racistas, né? Como que foi para você dar vida a não só essa personagem, né, mas também a contar essa história e representar, né, todo o impacto do racismo nas pessoas, né, e principalmente nas mulheres negras. Hugo, pergunta excelente. Foi um turbilhão de emoções quando eu, né, soube do projeto, conheci a história de Liberata, eu não conhecia a história de Liberata, e quando o projeto, né, quando a série começou a ser produzida, eu senti em mim mesma, assim, foi muito natural que eu tinha uma missão, que eu tinha uma responsabilidade de respeitar a história de Liberata e representar a Liberata da maneira mais genuína e mais sincera que eu poderia fazer. Então, foi um trabalho muito desafiador para mim, de construção, de pesquisa, de entrega. Então, você imaginar que uma pessoa passou por coisas que ela passou, uma pessoa real, que passou naquela época, que hoje a gente entende, a gente sabe que pessoas passam ainda, né? A gente passa de alguma maneira, hoje em dia ainda, por situações parecidas, uma responsabilidade social e profissional, artística muito grande, né? E espero ter feito jus, né, essa missão que me foi dada. Me senti muito orgulhosa, assim, de poder contar essa história, e, e acredito que mais histórias têm que ser contadas,
e, né, utilizando aí as emissoras, os horários em que todo mundo está ligadinho na televisão. Eu acredito que a Liberata teve um impacto muito grande, espero que tenha, sei que teve, para a gente poder repensar aí, né, o que a gente, como nós somos, o que nós gostamos, o respeito, que é super importante. Então foi, sim, bem desafiador, mas foi muito prazeroso também. E sou muito orgulhosa de ter feito esse projeto. Que venham mais projetos assim, para a gente continuar contando histórias. Sim, Ana, que bom, parabéns por isso. A gente já sabe que realmente foi maravilhoso pelo feedback, por tanto que as pessoas falam dessa obra maravilhosa e da sua atuação, né, de todo o trabalho que você fez de criação. Parabéns por isso. Agora eu queria Obrigada. fazer uma pergunta que vai mais para o pessoal, né, da Ana. É bem pessoal essa pergunta, tá, Ana? Se você não quiser responder, fica Ai, meu tranquila, tá? Deus. Mas eu queria saber, esquecendo agora a Liberata e a época da escravidão, eu queria saber a Ana Miranda. Você já passou por algumas situações na sua carreira, alguma dificuldade de ingressar? Eu estou perguntando isso para você porque esses dias eu revi o discurso da Viola Davis quando ela ganhou o Oscar, e ela fez um discurso arrebatador, e ela contou, né, que as mulheres negras não estão lá em maior quantidade porque elas não têm as mesmas oportunidades, né? Simplesmente não existem as mesmas oportunidades. Então ela lutou naquele discurso para mais oportunidades, para que mais pessoas que nem ela possam estar lá recebendo prêmios, né? Ela está recebendo um prêmio porque ela teve uma oportunidade, dentre várias outras que foram negadas a ela. Eu queria saber de você como mulher preta no Brasil e atriz e artista, você sente que faltam oportunidades para você ou que vêm oportunidades talvez um pouco mais estereotipadas ou bem características como, tá, isso é um papel de uma mulher preta, né, no Brasil, né? Você acha que falta um pouco o leque de opções de exploração de personagens, de criação de personagens mais complexos por conta da sua cor de pele? Você sentiu isso ou você sente isso na sua carreira, na sua trajetória? Olha, Hugo, é bem importante a gente falar sobre isso. De algum modo, a gente sempre sente que isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, tenho a oportunidade de conhecer pessoas muito bacanas que me dão a oportunidade de contar várias histórias. Assim como eu contei a história de Liberata, que era uma mulher negra, uma mulher escrava, também tive a oportunidade de contar outras histórias de outros perfis de mulheres. Então, pessoalmente falando, nós não podemos limitar ninguém a contar histórias sobre ninguém, né? Nós somos plurais, nós somos diversos, né? Cor da pele, cor do olho, cor do cabelo, não tinha que ser uma limitação, né? A gente não pode ser limitado, não define capacidade, não define nada. Nós temos que ter a oportunidade de contar histórias de todo mundo. Então, na minha carreira, em alguns momentos, sim, eu senti que teve uma restrição por conta disso, mas em alguns momentos, por uma rede muito bacana aí, também tive oportunidades muito legais. E a gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que entender que todos nós precisamos ter oportunidades iguais. A Viola Davis é uma das minhas inspirações. Acho que Viola, como outras atrizes negras, brasileiras ou não, abrem portas para a gente poder contar histórias. A gente tem que aproveitar as oportunidades para a gente poder abrir portas para as gerações que vão vir, né? E isso é algo que a gente tem que discutir no audiovisual, assim. E nós precisamos dar oportunidade para todo mundo, para contar histórias, independente de quais elas sejam, independente da nossa origem e qual que a gente tenha. Então, nós como artistas temos essa missão, né? De tornar isso possível. É uma luta, a gente tem que se posicionar sim quando é preciso, se posicionar com respeito, com firmeza, né? E a gente tem que ter voz sim, na hora de posicionar, tem que se posicionar, porque existem momentos que a gente, para conquistar coisas novas, a gente tem que se posicionar. E os artistas negros que estão me ouvindo, que estão nos assistindo, continuem fazendo seus trabalhos, continuem fazendo com amor, com dedicação, né? E vamos nos apoiando os artistas em geral, mas quando a gente tiver que se posicionar, a gente se posiciona, e é isso. A arte é liberdade, a arte é diversidade. E a arte é mudança. Então, que a gente consiga mudar a cabeça do mundo com a nossa arte, de alguma maneira. Que legal, Ana. Muito gostoso escutar vocês falando, né, sobre isso e vencendo essas dificuldades, né? Parabéns por isso.
Você estava falando agora sobre oportunidades, né? Eu pensei que, né, é legal a gente falar sobre um outro âmbito da nossa vida profissional. Muita gente está acostumado de atores de falarem sobre teatro, cinema, audiovisual, TV, mas também tem um lance que a gente gosta muito, que também ajuda a gente a pagar as nossas contas na ausência de grandes produções, que é a publicidade, né? Os famosos jobs, né? E eu queria saber de você. Eu sei que você tem aí uma larga experiência, né, em publicidade. Eu já vi você fazendo alguns trabalhos, já vi você vinculado em algumas campanhas de publicidade. E eu queria saber como é publicidade para você, é, como é que funcionam os jobs. Eu sei que agora as oportunidades elas estão mais escassas por conta da pandemia, sabemos, mas é importante que as pessoas saibam que existe isso. Inclusive, já estendo essa pergunta para talvez você dar algumas dicas para quem está querendo se ingressar nesse mercado de publicidade. O que essa pessoa precisa ter para se destacar? Como você se destacou nos seus trabalhos? Como que você foi chamada? O que você tem para passar para a gente sobre esse mundo da publicidade e como que você leva ele nos seus dias aí como profissional também? Uau, publicidade é uma loucura? Nós, como artistas, temos que experimentar um pouco, né? De tudo. Tem que fazer teatro, tem que fazer cinema, tem que fazer TV, tem que fazer publicidade, porque são mundos parecidos, mas não são iguais. E é muito bacana quando você se vê, né, representando uma marca, trabalhar com publicidade. E publicidade é algo para mim que ele é muito, tudo muito corrido, tudo muito para ontem. E essa velocidade que a publicidade exige, né, ela é desafiadora porque ela te extrai, assim, te prepara para uma situação que às vezes você não encontra no cinema, não encontra no teatro. E publicidade é algo muito importante para o artista, sim, como você fala, como você falou. Ajuda assim nas contas também. Então, para quem quer se aventurar na publicidade, assim como eu tive a oportunidade de fazer algumas campanhas que foram muito legais, para marcas muito legais, tem que estar sempre estudando, se preparando, né, como artista, e sempre seguir nas redes sociais, as agências, estar preparado, né, para fazer os famosos testes. A gente sabe que na pandemia, muito do audiovisual deu uma caidinha, porque é natural, a gente está aí se isolando, se protegendo, se cuidando, mas tem muita publicidade ainda feita, né, sendo feita, e ainda utilizando aí o isolamento social para fazer self-tape, por exemplo. Então, é legal você estudar, fazer um curso bacana, fazer um curso da Actora para você, né, saber como fazer seu self-tape, seguir agências bacanas nas redes sociais, para você estar por dentro aí do que está acontecendo. Mas a publicidade ela é muito legal, eu aprendo muito na publicidade, gosto da velocidade da publicidade, gosto do universo, como tudo né, como é feito. E para quem quer se aventurar é isso, se prepara, estuda bastante, se agencia em agências bacanas que tenham a ver com você, né? Prepara uns materiais legais, umas fotos legais, faz um self-tape, simula a propaganda, sabe? Cria na cabeça, agora fazer uma propaganda de uma caneca, e pega o teu celular e faz uma propaganda de caneca, para você já se aventurando, você mesmo. Quando o job chegar, você já vai estar preparado ou preparado para pegar o job e hashtag manda jobs, que a gente gosta. Então... Que legal, né? Você estava falando sobre isso, eu lembrei do Matheus, a gente estava conversando sobre a gente fazer as nossas oportunidades e se jogar, acreditar que a gente é capaz de fazer isso acontecer, né? E o job é um dos principais termômetros disso, né? Se você chega cabisbaixo para um teste, ou se você não acredita que você vai conseguir, você é um produto, né? Você tem que acreditar de que isso dá para vender, que você, né, pode vender algo, né, que a sua imagem pode vender algo. E você também tem que se vender para você mesmo. Tem que acreditar que você é valioso e que alguém vai querer comprar isso, né? Então, o Jobber também mexe muito também com o nosso marketing pessoal, né, com a nossa Exatamente. necessidade de se autoproduzir, de colocar uma roupa neutra, né? Tem algumas preocupações, né, que a gente tem que tomar, mas também saber, né, o potencial que é da arte, qual que é a publicidade, e quais as metas que você quer atingir, né, com isso, né? E eu pensei em Exatamente. metas agora, eu queria saber das suas, quais as suas metas aí, como é que foi esse tempo, como está sendo esse tempo agora para nós? Eu sei que está sendo muito difícil, já sabemos,
Mas como é que foi, assim, se a gente fosse traçar uma linha do tempo aí, 2019, como é que foi o seu ano de 2019, como é que foi o seu ano de 2020, como está sendo o seu ano agora, quais os prazeres e as dificuldades que você está enfrentando e quais as metas, né? O que você, Ana, espera que aconteça daqui a 5 anos, assim, profissionalmente, assim? Uau! Retrospectiva 2019. Gente, eu acho que como na vida de todo mundo, até 2019 estava tudo bem, fazendo alguns trabalhos, estudando bastante. 2020 chegou, puxou o freio de mão de um carro que estava a 100 numa rodovia, dentro do limite de velocidade. E a pandemia é um momento desafiador para todo mundo. E eu acho que o grande desafio da pandemia foi a gente se reinventar, mas principalmente não perder o pique, a gente não se desanimar, né? Então, assim como a gente falou da publicidade, né, uma plataforma em que a gente precisa se vender, e também a gente tem que entender que às vezes quando as coisas não dão certo, não tem problema, as coisas podem dar certo ou não, né? A maneira, o que diferencia é como você lida quando as coisas não dão certo. Então, quando as coisas não dão certo, como foi a pandemia, porque muita coisa deixou de acontecer, né? Eu tinha um curta para gravar, um longa em pré-produção, mais algumas coisas. Foi triste, todo mundo sofreu, mas a peteca não pode cair. Então, 2020, 2021, me coloquei como metas naqueles dois, né? 2021, 2020, metas como o quê? Continuar estudando, né? Eu acho que o lado, né, um lado que a gente não pode discordar da pandemia, que a internet ficou mais forte, a internet permite que a gente se conecte com pessoas diferentes. Então, fiz vários cursos de atuação, tive a oportunidade de conhecer profissionais de outros lugares do Brasil, outros atores também. Fiz parte aí de uma websérie. Então, a cabeça a gente tem que estar toda hora criando, se produzindo. Isso em 2020, 2021. Agora, daqui a 5 anos, Hugo, poxa vida, hein? Projetar daqui a 5 anos. Difícil, né? Ai, que Difícil. difícil! Mas o que eu quero é continuar fazendo arte, gente. O bichinho picou, quero continuar fazendo arte, independente de qual arte seja, se é teatro, se é cinema, é cinema, se for TV, é TV, continuar fazendo isso que eu gosto tanto, faço com tanto amor, com tanto carinho. Vai alguém falar, olha, você tem jeito aí para fazer uma novela, ou você tem jeito aí para uma série Netflix? Pode vir, não vai, a gente não reclama, né, Hugo? Não reclama se chegar nesse patamar. Mas, se não chegar, todo trabalho é importante, eu quero continuar fazendo arte, independente de qual plataforma seja. É isso que eu me projeto aí daqui a 5 anos. Legal, Ana. Muito massa. Acho que deu uma travadinha agora, mas eu acho que a gente deve ter voltado. Está me escutando bem? Estou escutando bem. Eu estou travada, gente? Se eu estiver travada, vocês me falam. Tinha dado uma travadinha, mas eu acho que agora voltou um pouco no ritmo. A gente já está se movimentando, não está ficando tão parada a mão, então tá bom. Tá. Ô, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Quero fazer um joguinho rápido com você. Vamos ver se a internet vai ajudar nesse jogo aqui, que é o joguinho das palavras, que eu adoro fazer, é a parte que eu gosto desse jogo rápido aí. Eu vou te falar uma palavra, e aí você pode me falar uma frase, ou uma palavra que você lembre quando você escuta isso, tá? Tá bom. Vamos lá. O jogo das palavras com Ana Miranda. Vamos lá. Ana, um prazer. Um prazer estar com as pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, é um prazer. Uma conquista. Uma conquista. Nossa, a conquista é geralmente me conhecer, entender mais quem é a Ana e aprender com os meus erros, os meus acertos. Acho que uma conquista é a maturidade todos os dias, é uma conquista. Massa. Uma saudade, Ana. Ai, saudade da aglomeração boa, da gente estar junto no set, da gente estar junto com as pessoas que a gente gosta, de molhar o pé na praia, saudade da liberdade que a gente tinha antes da pandemia. Saudade forte. Um medo. Medo. Ai,
medo de alguns planos não darem certo, medo da pandemia demorar para passar, mas ela vai passar, medos de uma pessoa ansiosa, acho que é isso, medo de alguns planos não darem certo, mas tudo bem, se não der certo a gente dá um jeito. Um amor. O amor pela arte, com certeza, a arte me libertou, a arte me fez me conhecer mais, a arte trouxe à tona os meus medos, as minhas coragens, e eu sou muito grata, tenho um amor muito genuíno pela arte, então, amor por ela. Uma música. Hugo, eu acabei de falar que eu queria ter uma gravadora, como é que você me pergunta uma música só? Pode ser várias, não tem problema. Várias. Ai, vamos lá. Eu acho que Águas de Março é uma música que me remete ao meu pai, porque meu pai gosta muito de viajar. E essa música, quando toca, a gente canta, a gente faz um dueto. É uma música que eu vou escolher, então, Águas de Março, uma música que meu pai gosta, e a gente canta sempre junto. Desafinados, mas felizes. Uma referência, uma inspiração. Ai, na minha vida, olha, eu acho que eu tenho várias referências. Por mais que a gente não diga, né, no dia a dia que, olha, você é minha referência, eu acho que todas as pessoas que são importantes na minha vida são a minha referência, assim, como pessoa, como profissional, né? Profissional, referência artística, às vezes você convive com alguém ou você vê alguém na rua que te inspira a criar um personagem, a maneira como a pessoa fala, como ela ri, é uma referência. Pessoas que eu conheço na minha vida que são muito batalhadoras, pessoas que não desistem dos sonhos, também são pessoas que me inspiram, são referências, assim. São pessoas reais, acho que pessoas reais são as melhores referências que a gente pode ter. Histórias reais, né? Inspiração. Que legal, Ana. Parabéns pelo desempenho no jogo. Você Ai, fui falou bem? sobre histórias reais. Foi muito bem, foi muito bem. A mais rápida de todas. Falando sobre histórias reais, eu queria falar um pouquinho sobre um filme que me marcou muito, eu tenho certeza que te marcou também, que é sobre histórias reais, na verdade, sobre uma história que era tudo menos real, que é o Show de Truman. Eu assisti esse filme, eu sei que você assistiu também, eu sei que esse filme marcou muito a sua vida e também marcou muito a minha vida, né? Quando, até que ponto estamos vivendo uma realidade? Até que ponto somos capazes de tomar decisões por nós e não pelos outros? Somos controlados por alguém, pelo capitalismo, a sociedade? Várias críticas são feitas nesse filme, maravilhosamente protagonizado pelo Jim Carrey. E eu queria que você me contasse por que que ela foi uma das suas escolhas para a gente conversar hoje, porque o Show de Truman é uma história real. Nossa, Show de Truman. Eu lembro que eu assisti a primeira vez Show de Truman, é um filme de 98, né? Final ali da década de 90, já falei, né? Anos 90 foi uma década que me marcou. Eu lembro que a primeira vez que eu vi Show de Truman, eu era mais novinha e eu achei assim a história muito interessante, mas por ser muito jovem não tinha entendido a potência que o roteiro tem de reflexão. E depois, né, de assistir esse filme algumas vezes, conforme a gente vai amadurecendo, a gente entende melhor, né, as mensagens. E o Show de Truman, ele é muito real, né? Ele é de 98, então ele é bem antes de Black Mirror ou qualquer outro projeto audiovisual que fale, né, de vida. E me chama muita atenção justamente por esses pontos que você destacou, né? Até que ponto a gente vive a nossa vida por nossas próprias escolhas, né? O que é a realidade? Principalmente se a gente for falar de pandemia em rede social, né? Que na época do filme não existia. Toda hora a gente está tendo contato com a vida das pessoas, até que ponto aquilo lá é real ou não, né? Então, o filme é muito interessante, é um roteiro muito interessante, o Jim Carrey está muito bom nesse filme, porque é um personagem diferente do que ele fazia ali naquela década, que era
esse Ele quebra, desenho. né, aquele paradigma de humor, né? Ele quebra total ali, o Truman, ele vai muito na contramão do que o Jim Carrey como artista fazia na década de 90, e é um filme muito sensível, né? Ele tem muitas mensagens que para quem que não estão às vezes muito na cara, mas eu achei muito inteligente a maneira como o roteirista, como as cenas foram criadas para te dar aqueles estralos de reflexão, mesmo durante o filme. Então, é um dos filmes que eu gosto bastante. E sempre quando eu assisto, eu reflito, passo para refletir. E que bom que você viu e gostou também, assim. Eu acho que E quem não assistiu, assista. Achou de Truman. Depois me conta lá no meu Instagram o que você achou. O que você refletiu aí do filme. Quando eu assisti pela primeira vez o show de Truman, eu fiquei bem impactado, porque a gente olha para ele e vê como ele foi controlado e enganado a vida toda, né? É um reality show. Ele viveu a vida inteira preso num reality show. E como que isso é tão atual. A gente está tendo agora o BBB, cancelamentos, o cancelar o que cancela, né? Distúrbios psicológicos, pessoas que estouram, pessoas que são muito carentes, que estão sofrendo. A gente está vivendo, parece que o BBB ele sempre vai ser um reflexo, né, da nossa sociedade, da nossa realidade, porque ele é realmente um retrato da vida humana, né? Quais os desdobramentos que fazem as pessoas tomarem atitudes. E a gente gosta tanto disso porque a gente brinca de Deus, né? A gente acha que a gente tem o poder de escolher quem fica e quem sai desse jogo que é a vida, né? E eu queria fazer uma Exatamente. pergunta para você sobre isso, sobre o BBB. Se te chamassem para o BBB 22, Ana, você aceitaria? Por quê? Meu Deus! Te peguei! Me pegou! Meu Deus, agora os Minions estão aqui. O que você vai responder? O que você vai responder? Olha, eu tenho que tirar muito o chapéu para quem vai no Big Brother, porque é uma exposição tremenda, assim. O Big Brother é um programa que ele extrai o melhor e o pior das pessoas ali. Mas fico um pouco preocupada também, porque não sei como isso vai chegar público. Sinceramente falando, talvez eu não toparia um Big Brother. Eu acho que eu ficaria mais como espectadora, porque se eu entrasse no Big Brother, possivelmente eu ia ser ou 8 ou 80. As pessoas iam gostar muito de mim, ou as pessoas não iam gostar tanto. Assim, não ia ser planta no jogo. Mas também não ia ser a vilã do jogo. Eu acho que eu ia fazer ali o meio de campo. Mas concordo, sim, que o Big Brother ele é um reflexo, ele tem um impacto social muito grande, né? Essa questão agora das redes sociais, cancelamento, linchamento virtual, isso não é legal. A gente viu aí nessa edição 2021 que vários participantes passaram por problemas reais, assim, o público às vezes não sabe distinguir um programa de vida real. Eu acho isso muito perigoso. Não sei se eu me colocaria nessa situação, não. Talvez eu tivesse que amadurecer melhor essa ideia. Mas se eu entrasse no Big Brother, com certeza era seria para ganhar. Tenho um lado competitivo, eu ia fazer as provas de resistência, eu acho que eu ia entrar, eu ia fazer as palhaçadas que eu faço, eu ia me jogar nas festas, e já me conheço. Mas, por enquanto, né, eu acho que é uma ideia que eu tenho que refletir. Tenho que refletir. Ana, nós estamos chegando, infelizmente, próximo do término da nossa entrevista. Que pena. Ai, foi tão legal! Eu queria finalizar essa entrevista fazendo uma última pergunta para você e depois te dar espaço, caso você queira passar uma mensagem para a gente, o que você gostaria de se expressar de forma artística ou não, o que você quiser fazer, você vai ter um tempinho aí para finalizar essa entrevista maravilhosa. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual seria o conselho que você daria para uma menina que nem você, uma garota mais nova, uma menina que está começando a jornada dela, que tem vontade de fazer publicidade, ou ser modelo, ou talvez ser atriz ou cantora, não sabe se quer fazer isso ou não da vida dela. O que você daria de conselho para essa garota? Uau! Garota, garoto,
se você quiser algo, corra atrás, que às vezes o mundo não vai parar para dar para gente. Quando você entender que aquilo que você quer atingir seu coração, dá o frio na barriga, é porque ele é de verdade. Corra atrás. Se prepare para isso, para você aproveitar melhor as oportunidades. Faça com amor, faça com humanidade, faça com respeito, que as coisas vão dar certo. Então, siga suas verdades, siga seu coração, não se deixe abater pelas dificuldades, elas existem, as barreiras existem, mas a única pessoa que pode tornar os seus sonhos reais é você mesmo. Então, vá em frente, se rodeie de pessoas bacanas que torçam por você e bola para frente, vai viver sua vida e as suas verdades. É isso que eu falaria para alguém que vai atrás, corre atrás, que a coisa vai dar certo. De um jeito ou de outro, o universo conspira para quem tem verdade no coração, as coisas acontecem. Então, vai que vai. Obrigado, Ana. Obrigado por essa mensagem. Falando em verdade no coração, mostra um pouco da sua verdade. O que você quer passar de verdade artística? Quem que é a Ana, artista? Você tem esse resto de minutos aí para passar qualquer mensagem que você tenha vontade de passar para a gente. O palco é seu. Ai, muito obrigada. Pessoal, já quero antecipar meu agradecimento. Essa conversa foi muito rica. E assim, como o universo conspira, tudo que a gente conversou hoje vai muito de encontro ao recadinho que eu quero deixar para vocês. Se vocês me permitem, eu quero ler um poema da Cora Coralina chamado Saber Viver. Vamos lá? Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, aquele olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Então, com essa mensagem, eu quero desejar que todos vocês fiquem bem, que se protejam, que se cuidem, cuidem de si, cuidem das pessoas que estão ao redor de vocês. Estamos, sim, passando por um momento bem delicado, de reflexão, né? Se cuidem para que quando tudo isso passar, porque vai passar, que a gente possa ter a nossa liberdade de novo, para a gente viver com intensidade isso que é tão precioso que é a vida. Então, é esse recadinho que eu quero deixar para todos vocês e um beijo no coração também. Tá no mudo seu microfone, não ouvi você, tá no mudo. Senhoras e senhores, Ana Miranda recitando Cora Coralina. Muito obrigado, Ana, pela sua verdade, pela sua arte, pelos seus conselhos, pelas suas dicas, pela sua vida, por essa inspiração.